Existem países cuja história cabe em alguns livros, mas existem outros cuja história parece conter o mundo inteiro. E talvez nenhum represente isso melhor do que a Espanha. Eu sou Maria Bissaro e hoje vou te contar essa história. Quando pensamos na Espanha, é comum imaginarmos flamenco, castelos medievais, praias ensolaradas ou grandes clubes de futebol. Mas poucos países carregam uma história tão diversa e tão intensa. A Espanha não nasceu espanhola. Ela foi construída lentamente por povos diferentes que chegaram de muitas direções e deixaram naquele território uma parte de si. Muito antes de existirem reis, bandeiras ou fronteiras, a Península Ibérica já era habitada. Em Atapuerca, um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, foram encontrados vestígios humanos com mais de 1 milhão de anos. Milhares de anos depois, outros habitantes deixariam um presente fascinante nas paredes da caverna de Altamira. Bisões, cavalos e cervos pintados com tanta vitalidade que parecem atravessar o tempo para conversar conosco. Com a agricultura, surgiram aldeias, comunidades mais estáveis e sociedades cada vez mais organizadas. Os iberos ocupavam, sobretudo, o sul e o leste da península. Tinham escrita própria, cidades fortificadas e uma arte refinada, representada pela famosa Dama de Elche. Vindos do centro da Europa, chegaram os celtas. Em algumas regiões, os dois povos se misturavam, formando os celtíberos. A posição da península entre o Atlântico e o Mediterrâneo atraiu grandes navegadores. Os fenícios fundaram Gadir, a atual Cádiz, e trouxeram o alfabeto, novas técnicas agrícolas, a oliveira e a videira. Depois vieram os gregos, com sua cerâmica, sua arte e suas ideias. Em seguida, os cartagineses transformaram a região em base militar. Foi dali que Aníbal Barca partiu em 2018 a.C. para atravessar os Alpes com o seu exército e seus elefantes. A Espanha ainda nem existia, mas aquele território já estava no centro das disputas do mundo antigo. E foi justamente essa rivalidade entre Cartago e Roma que atraiu outro gigante para a Península Ibérica. Os romanos desembarcaram na região durante a Segunda Guerra Púnica. O objetivo inicial era cortar o abastecimento cartaginês, mas depois da vitória decidiram permanecer. Celtíberos e lusitanos resistiram com enorme tenacidade e Numância tornou-se símbolo dessa luta, quando seus habitantes, cercados pelos romanos, preferiram a morte à rendição. Depois das guerras, veio algo ainda mais profundo: a romanização. Estradas, aquedutos, pontes, teatros, cidades, leis e impostos transformaram a vida local. A península passou a ser chamada de Espanha e o latim se tornou a língua predominante. Séculos mais tarde, deles nasceriam o castelhano, o catalão, o galego e o português. O basco, entretanto, atravessou o tempo como uma língua singular, anterior à presença romana. Mérida, Zaragoza, Sevilha e muitas outras cidades floresceram. O azeite, o trigo, os metais e o garum, produzidos na Espanha, abasteciam o império. A região também ofereceu a Roma grandes pensadores e governantes. Sêneca nasceu em Córdoba. Trajano e Adriano, que temos vídeo aqui no canal, dois dos mais importantes imperadores romanos, nasceram na Espanha. Foi também nesse período que o cristianismo começou a se espalhar pela península. Mas no século V, o Império Romano do Ocidente entrou em colapso. Vândalos, alanos e suevos atravessaram os Pirineus. Depois vieram os visigodos, que escolheram Toledo como capital e tentaram unir as tradições romanas com os costumes germânicos. A monarquia visigótica era instável, marcada por conspirações e assassinatos. Ainda assim, a conversão do rei Recaredo ao catolicismo em 589 fortaleceu a união entre a coroa e a igreja. O reino parecia finalmente encontrar alguma estabilidade, mas duraria muito pouco.
No ano de 711, uma disputa sucessória abriu caminho para a entrada de um exército muçulmano formado principalmente por berberes e liderado por Tariq ibn Ziyad. O rei Rodrigo foi derrotado na Batalha de Guadalete e o reino visigodo desmoronou com surpreendente rapidez. Em poucos anos, quase toda a Península Ibérica estava sob domínio islâmico. Os conquistadores chamaram aquele território de Al-Andalus. Córdoba transformou-se em uma das cidades mais importantes do mundo medieval, com biblioteca, jardins, hospitais, escolas e uma mesquita monumental. Ali viveram filósofos como Averroes e Maimônides. Muçulmanos, judeus e cristãos conviveram por longos períodos, embora essa convivência variasse entre tolerância, discriminação e perseguição, conforme a época e o governante. Enquanto o sul florescia, pequenos núcleos cristãos resistiam nas montanhas do norte. A tradição aponta a vitória de Pelágio em Covadonga, no início do século VIII, como o primeiro gesto de uma longa expansão cristã. Não havia ainda uma Espanha unificada, mas reinos como Astúrias, Leão, Castela, Navarra e Aragão começavam a avançar para o sul. O caminho de Santiago ligou a península ao restante da Europa, levando peregrinos, comerciantes, artistas e ideias. Nesse cenário surgiu Rodrigo Dias de Vivar, o El Cid, personagem muito mais complexo do que a lenda costuma mostrar. Serviu tanto governantes cristãos quanto muçulmanos, porque a política medieval raramente separava o mundo entre heróis e vilões. Toledo foi conquistada pelos cristãos em 1085. Em 1212, a vitória de Las Navas de Tolosa abriu definitivamente o caminho para novas conquistas. Córdoba, Valência e Sevilha foram incorporadas aos reinos cristãos até restar apenas Granada. Em janeiro de 1492, o sultão Boabdil entregou as chaves da cidade a Isabel de Castela e Fernando de Aragão, cujos personagens também têm vídeo aqui no canal. Naquele mesmo ano, os reis católicos expulsaram os judeus sefarditas e financiaram a viagem de Cristóvão Colombo. A reconquista terminava, mas a Espanha se preparava para atravessar o oceano e mudar a história do mundo. Quando Colombo chegou às Américas em outubro de 1492, acreditava ter alcançado o Oriente. Nas décadas seguintes, navegadores, soldados, missionários e aventureiros cruzaram o Atlântico em busca de terras, riquezas e prestígio. Hernán Cortés conquistou o Império Azteca. Francisco Pizarro avançou sobre os Andes e derrotou o Império Inca. Essa expansão foi marcada por alianças indígenas, guerras, coerção, destruição cultural e epidemias devastadoras. Doenças como a varíola mataram milhões de pessoas que não possuíam imunidade. Nos Andes, os espanhóis se apropriaram de estruturas políticas e econômicas já existentes. A mita, antiga obrigação de trabalho dos povos andinos, foi transformada em instrumento de exploração colonial. Em Potosí, na atual Bolívia, uma montanha rica em prata alimentou a economia do império. Milhares de indígenas trabalharam em condições brutais. A prata cruzava o Atlântico, financiava guerras europeias e chegava até a Ásia em troca de mercadorias. Durante muito tempo, uma parte importante da economia mundial girou em torno da riqueza retirada das montanhas andinas. Missionários fundaram igrejas, escolas e universidades. Frei Bartolomeu de Las Casas tornou-se uma das vozes mais conhecidas da defesa dos povos originários, ao expor a violência cometida pelos colonizadores. Na Europa, Carlos I governou um conjunto imenso de territórios. Seu filho Filipe II ampliou ainda mais esse poder. Em 1580, a crise sucessória portuguesa levou Filipe II ao trono de Portugal, iniciando a União Ibérica. Foi nesse momento que a história da Espanha se cruzou diretamente com a do Brasil colonial. O Brasil continuou administrado por autoridades portuguesas, mas passou a integrar os domínios do mesmo monarca que governava a Espanha. Como os holandeses eram inimigos espanhóis, atacaram também as possessões portuguesas, ocupando Salvador por um breve período, e mais tarde, Pernambuco. Ao mesmo tempo, as fronteiras americanas tornaram-se mais flexíveis
e os bandeirantes avançaram para além das linhas de Tordesilhas. Sem planejar, a União Ibérica ajudou a ampliar o território que daria origem ao Brasil atual. Enquanto isso, a Espanha vivia seu século de ouro. Cervantes escreveu Dom Quixote, Velázquez pintou As Meninas, Lope de Vega e Calderón de la Barca transformaram o teatro. Era um império tão vasto que se dizia que o sol nunca se punha sobre seus domínios. Mas a abundância de ouro e prata escondia fragilidades profundas. A riqueza americana provocou inflação, enfraqueceu a produção interna e tornou a monarquia cada vez mais dependente dos metais coloniais. Ao mesmo tempo, guerras constantes drenavam os cofres da coroa. A derrota da chamada Invencível Armada em 1588 não destruiu imediatamente o poder espanhol, mas revelou que a supremacia já não era incontestável. Vieram novas perdas. Os Países Baixos conquistaram sua independência. Portugal rompeu a União Ibérica em 1640. A França se tornou a maior potência continental. A Espanha ainda possuía um vasto império, mas já não ditava sozinha o ritmo da Europa. No início do século XVIII, a morte de Carlos II, sem herdeiros, desencadeou a Guerra de Sucessão Espanhola. Ao final, a dinastia Bourbon assumiu o trono. Reformas inspiradas no absolutismo francês modernizaram a administração, o exército e os vice-reinos americanos. Carlos III destacou-se como um rei reformista, mas também expulsou os jesuítas em 1767. Então vieram a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte. De novo, em 1808, Napoleão forçou a abdicação da família real e colocou seu irmão José no trono. A população reagiu. O Levante de Madrid, retratado por Francisco de Goya, desencadeou a Guerra da Independência Espanhola. Pequenos grupos atacavam os franceses e desapareciam rapidamente. Dessa resistência nasceu a palavra guerrilha. Em Cádiz, representantes espanhóis aprovaram uma Constituição liberal em 1812. Ela limitava o poder real e defendia a soberania nacional. Mas quando Fernando VII retomou, anulou a Constituição e restaurou o absolutismo. A Espanha saía da guerra devastada e entrava em um século de instabilidade. Durante o século XIX, a Espanha perdeu quase todas as suas colônias americanas e viveu guerras civis, golpes militares, mudanças de regime e disputas entre liberais e conservadores. A monarquia de Isabel II terminou em 1868. Depois vieram o breve reinado de Amadeu I, a Primeira República e a restauração dos Bourbons. Em 1898, a guerra contra os Estados Unidos custou à Espanha, Cuba, Porto Rico e as Filipinas. O chamado desastre de 1898 provocou uma crise moral profunda. Intelectuais passaram a perguntar como um país que dominara tantos territórios havia perdido seu lugar no mundo. Em 1931, a Segunda República despertou esperança. O voto feminino foi reconhecido. Discutiram-se reformas agrárias e algumas regiões conquistaram maior autonomia. Mas a sociedade estava profundamente polarizada. Trabalhadores, socialistas, anarquistas e republicanos enfrentavam militares, monarquistas, grandes proprietários e setores conservadores ligados à igreja. Em julho de 1936, parte do exército se rebelou. Francisco Franco emergiu como principal líder do movimento. Começava a Guerra Civil Espanhola. Durante 3 anos, espanhóis lutaram contra espanhóis. A Alemanha nazista e a Itália fascista apoiaram os nacionalistas. A União Soviética e as brigadas internacionais ajudaram os republicanos. O bombardeio de Guernica tornou-se símbolo de destruição, imortalizado por Picasso. O assassinato de Frederico Garcia Lorca simbolizou a perseguição a artistas, intelectuais e opositores. Em 1939, Franco venceu. A guerra terminou, mas a repressão continuou. Seu regime censurou jornais, perseguiu adversários, restringiu línguas regionais e concentrou o poder. Na década de 1940, a Espanha enfrentou fome, isolamento e uma economia fechada. A Guerra Fria, porém,
aproximou o regime dos Estados Unidos e os acordos de 1953 romperam parte desse isolamento. A partir de 1959, reformas econômicas abriram caminho para um rápido crescimento. O turismo explodiu, indústrias se instalaram, milhões de pessoas deixaram o campo e as cidades se expandiram. Era o chamado milagre espanhol. Mas propriedades não significava liberdade. A oposição crescia e a repressão continuava. Quando Franco morreu, em novembro de 1975, muitos temeram uma outra ruptura violenta. O rei Juan Carlos I, escolhido como sucessor, surpreendeu ao apoiar a transição democrática. Ao lado de Adolfo Suárez, conduziu negociações entre antigos franquistas, democratas, socialistas e comunistas. A Constituição de 1978 transformou a Espanha em uma monarquia parlamentar e reconheceu ampla autonomia às regiões. Em fevereiro de 1981, guardas civis armados invadiram o parlamento numa tentativa de golpe. O rei apareceu em rede nacional defendendo a ordem constitucional e a insurreição fracassou. A democracia sobrevivia ao seu primeiro grande teste. Nas décadas seguintes, a Espanha ingressou na Comunidade Econômica Europeia, modernizou sua infraestrutura e consolidou sua imagem cosmopolita. As Olimpíadas de Barcelona e o Eixo de Sevilha, em 1992, simbolizaram essa transformação. O país tornou-se referência em turismo, cultura, gastronomia e transporte. Ainda assim, antigas tensões não desapareceram. A crise de 2008 provocou desemprego e indignação social. O separatismo catalão voltou ao centro do debate em 2017 e a memória da Guerra Civil e do franquismo continuava presente nas discussões sobre justiça, identidade e democracia. Poucos países percorreram um caminho tão extraordinário quanto a Espanha. Ela foi habitada por povos pré-históricos, tornou-se província romana, reino visigodo, centro da civilização islâmica, palco da Reconquista, sede de um império global, potência artística, cenário de uma guerra fratricida e exemplo de reconstrução democrática. Sua história atravessa a própria história do Ocidente. A Espanha ajudou a moldar as Américas, explorou violentamente povos originários, levou sua língua a milhões de pessoas e influenciou até a formação territorial do Brasil durante a União Ibérica. Produziu escritores, artistas e pensadores que continuam inspirando o mundo. Também deixou cicatrizes que lembram os riscos da intolerância, do extremismo e do autoritarismo. Talvez seja justamente essa mistura de grandeza e conflito que torna sua trajetória tão fascinante, porque compreender a Espanha não é apenas conhecer o passado de um país, é perceber como povos, religiões, línguas e interesses distintos podem se enfrentar, se misturar e construir uma nova sociedade. E olhando para tantos séculos de conquistas, quedas e recomeços, fica uma pergunta inevitável. Existe outro país cuja história tem influenciado tantos continentes de maneira tão profunda? Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!